Então a gente vai discutir os componentes do sistema imunitário como um todo, né? Não só o inato e nem só o adaptativo. Células, tecidos e moléculas selecionadas. Então a gente vai apresentar células do sistema imunitário, os linfócitos T, os linfócitos B e células dendríticas e NK, macrófagos. Vai passar por toda essa leitura. E depois tecidos do sistema imunitário, órgãos linfáticos periféricos e etc. Começando a discussão, a gente tem que ter em mente sempre que os linfócitos e as outras células que participam nas respostas imunitárias não estão fixos nos tecidos, né? Como é o caso de alguns macrófagos que fazem parte do macrófago de Kupfer, por exemplo, faz parte do tecido hepático. O macrófago de Langerhans, o macrófago de Pó, por exemplo, faz parte do tecido pulmonar. No caso dos linfócitos, a gente não tem esse conceito. Então, eles são capazes de ficar migrando e recirculando entre os tecidos corpóreos, sobretudo no tecido linfático e no tecido sanguíneo. E os linfócitos que já estão maduros, que não tiveram contato com nenhum antígeno, ainda não foram ativados, são chamados de linfócitos virgens. A gente vai entender um pouco melhor por que a gente precisa desse conceito de linfócito virgem e linfócito já efetor, ou linfócito efetor ou linfócito de memória. Então, depois de ativados, eles vão se tornar linfócitos efetores, que é mais o caso dos linfócitos T, ou linfócitos de memória, que é mais o caso dos linfócitos B. E esses linfócitos, a gente tem que ter muito bem gravado na ideia o conceito de que esses linfócitos de memória são os linfócitos que vão estar presentes numa próxima infecção por aquele próprio agente, né? Na infecção decorrente eles já vão atuar, mas eles vão ser muito mais importantes numa infecção por um próximo agente parecido com aquele agente ou um agente igual. Então, começando fazendo a descrição dos linfócitos T, a gente tem que os linfócitos C são formados a partir de algumas moléculas precursoras no timo. Por isso que ele é chamado de linfócito T de timo. E eles constituem 60% a 70% dos linfócitos e cada um dos linfócitos tem capacidade de reconhecer um antígeno específico. Então a gente tem que colocar na mente esse conceito de que a gente tem receptores específicos para cada tipo de linfócito e os linfócitos têm essa capacidade, né? Então, de antígeno específico. Os receptores que são utilizados são receptores do linfócito. Receptores de linfócito T, RLT, receptor de linfócito T. E 95% dos linfócitos possuem RLT conformado por duas cadeias específicas, duas cadeias polipeptídicas específicas, uma alfa e uma beta. A gente vai perceber depois que o restante dos 5% dos linfócitos vai ter uma diferença nessas cadeias, né? Então, ó, aqui, ó, duas cadeias polipeptídicas, uma gama e uma delta. Mas nesse caso a gente está falando sobre essa grande maioria de linfócitos que tem duas cadeias específicas, uma alfa e uma beta, que está representada aqui nessa figura, né? Então a gente vê um heterodímero do receptor e esses receptores são todos conformados com um complexo, né? Um grande complexo. Então, nessa imagem a gente vê algo bem peculiar, que é um complexo MHC de classe 2, apresentando aqui um antígeno peptídico e o CD4, né, a proteína CD4 do complexo fazendo contato com o MHC, reconhecendo o MHC, e as subunidades alfa e beta reconhecendo o antígeno. Além disso, a gente vai ter as proteínas CD3, né, que vão compor aí o nosso complexo, e as proteínas zeta, essas cadeias zeta aqui, do grego, a letra grega zeta, não está aparecendo no comentário que eu fiz, mas essas cadeias aqui que são as que vão iniciar a sinalização intracelular. Então, continuando o nosso conceito de que os RLTs eles vão reconhecer moléculas expressas pelo complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC, o que a gente vai chamar de MHC, e depois produzir aí algumas mudanças conformacionais no próprio linfócito e vai mudar para diferentes tipos de linfócito, certo? Então, para continuar explicando sobre
os mecanismos de ação dos linfócitos T, a gente vai ter esse conceito de que esse conceito do fenômeno chamado restrição por CPH ou MHC. Então, que vai garantir pra gente que as interações entre linfócitos e células só vão acontecer quando essas células estiverem expressando MHC, seja MHC1 para linfócitos TCD8 positivos citolíticos, ou seja MHC2 para linfócitos TCD4, certo? E todas as células do corpo contêm os genes para receptor de linfócitos T, mas a configuração na linha germinal dos linfócitos faz com que só se expressem proteínas receptoras de linfócitos T nos próprios linfócitos, né? Para garantir que as próprias células não se ataquem. E eu acho que a gente vai ter esse conceito em resposta autoimunitária quando a gente perceber que alguns estão sendo expressos nas próprias células somáticas, nas outras células somáticas no caso. A enzima que media esse reordenamento dos genes é o produto de RAG1 e RAG2, que são genes da ativação da recombinação, né? São elas que garantem aí a expressão da RLT. E defeitos hereditários nessas proteínas de RAG impossibilitam a gente gerar linfócitos maduros, né? A gente vai ter difícil, né, imaginar as doenças propriamente ditas porque devem ter outros componentes, mas a gente vai ter algum tipo de leucemia ou algo desse tipo. Né? O conceito também de que cada linfócito T apresenta moléculas para recepção, moléculas receptoras de linfócito T específicas, né? E aí a grande celularidade de linfócitos é que faz com que um sistema imunitário consiga se proteger mediante a vários antígenos. Não quer dizer que todos os linfócitos têm todos os receptores para se defender de todos os antígenos, mas a grande celularidade de linfócitos é que dá essa capacidade ao organismo. A presença de genes RLT reorganizados é um marcador dos linfócitos da linha T, né? Então, cada linfócito e a sua progenie tem reordenamento único do DNA. Portanto, vai ser um receptor linfócito T único. Esse mecanismo é interessante para poder distinguir as proliferações policlonais não neoplásicas, né, as normais, e as proliferações monoclonais. Quando a gente tiver linfócitos T que não tem essa expressão única, a gente vai ter provavelmente um processo neoplásico acontecendo, né, um processo de tumor linfocítico, tumor dos linfócitos T, com a reprodução de várias células que têm exatamente o mesmo RLT. Interessante. Aí o livro descreve aqui, olha, é uma análise útil para detectar tumores linfocíticos. Na sequência, para descrever aqui como que está conformado o complexo, então a gente vai ter o RLT, né, unido, cada RLT, cada molécula dessa aqui no meio, com duas subunidades, ou alfa, beta, ou gama e delta, vai estar unido, como eu já disse, a duas cadeias CD3, duas proteínas CD3, as duas cadeia dupla Z também, e o CD4 ou CD8. E a gente vai ver onde que estão essas diferenças, formando o que a gente vai chamar de complexo do receptor de linfócito T, né? São essas 5 cadeias polipeptídicas. E, como eu já disse, alfa e gama só no lugar aqui de alfa e beta, a gente vai ter gama e delta, né? São uma outra população, são 5% dos linfócitos, e essas células em específicos não têm necessidade de apresentação de moléculas por MHC. Então elas vão atacar provavelmente moléculas diretamente sem a necessidade da expressão de MHC. Outra pequena subpopulação são os linfócitos T-NK, natural killers. Esses linfócitos têm uma diversidade muito escassa de receptores de linfócito T. E aí eles reconhecem alguns glicolipídios apresentados pela molécula CD1, que vai funcionar parecida com o MHC, né? Similar ao MHC, ao CPH. Além de... Aí a gente vai ter a explicação do CD4, CD8, CD2. Além das moléculas de CD13 proteína Z, os linfócitos T também expressam
diversas outras proteínas. Essas proteínas vão ser CD4, CD8, CD2, integrinas e CD28. A gente vai entender melhor o funcionamento de cada uma dessas moléculas, né? CD4 se expressa aproximadamente em 60% dos linfócitos T CD3 maduros, que atuam como linfócitos cooperadores. Então, 60% dos linfócitos do nosso organismo vão ser T helpers. E CD8 se expressa aproximadamente 30%. Então, 60 com 30, a gente vai ter 90%, né? Então, 60% de T helper, 30% de T citotóxico e provavelmente os outros 10% vão ser aí os nossos linfócitos natural killers. CD4 e CD8 atuam como correceptores na ativação dos linfócitos T. Então a gente precisa desse mecanismo, né? Não somente essa molécula aqui do receptor, o RLT, mas também como um todo no complexo a gente precisa do CD4 ou de CD8 ou alguma outra molécula, CD28, por exemplo, alguma outra molécula para completar essa sinalização. Ou seja, se a gente tiver falha na presença de alguma dessas moléculas, a gente provavelmente vai ter falha na funcionalidade dos nossos linfócitos. As moléculas CD4 se unem a moléculas de MHC2, isso é muito importante. Vamos fazer até uma pausa. MHC2 só vai estimular linfócitos T helper, porque são moléculas de CD4 se unem a moléculas de MHC de classe 2 e CD8 se unem a moléculas de MHC de classe 1. Então, linfócito T helper CD4 positivo, MHC2. Linfócito T citotóxico CD8 positivo, ou devem ter alguns outros, mas CD8 positivos se unem a MHC de classe 1, certo? E aí, depois que a gente tiver essa junção, a gente vai ter o início ali do envio de sinais, que está explicando basicamente o que eu acabei de dizer, mas depois que a gente tiver essa junção, então não adianta só a gente ter o RLT que está aqui, se unindo ao antígeno peptídico, se a gente não tiver CD4 ou CD8 ou CD28, por exemplo, para reconhecer as cadeias alfa e beta do MHC. E a gente vai entender melhor sobre a conformação do MHC, ou CPH, como diz aqui o livro, para entender melhor como é que vai acontecer essa interação, certo? Continuando para uma descrição básica dos linfócitos B. Então, como é que sobre os linfócitos B, o que a gente vai ter? Os linfócitos B se desenvolvem a partir de precursores na medula óssea, que em inglês se chama bone marrow, e por isso que eles são chamados de linfócitos B, e eles correspondem os linfócitos B maduros, né, livres em circulação, correspondem a 10 ou 20% da população de linfócitos periféricos circulantes. A gente tem que saber também que eles estão presentes em alguns tecidos. Então, tecidos linfáticos periféricos, como os gânglios linfáticos, baço, e tecidos linfáticos associados a mucosas, que vão ser aí as placas de Peyer, por exemplo, ou alguns outros tecidos com a conformação semelhante a essa. Os linfócitos B, assim como os linfócitos T, também precisam de um complexo de membrana para reconhecer antígeno, né, para serem ativados. Então, o complexo de membrana dos linfócitos B vai ser composto por proteínas IgM ou IgG de membrana. Então aqui a gente vê um exemplo com IgM. Essa molécula CD21 está mais relacionada aí com o vírus do Epstein-Barr, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eles vão ter, então, essa molécula IgM ou IgG, pode ser IgG também, que vai se unir ao antígeno, mas para completar a sinalização intracelular, a gente precisa dessas duas moléculazinhas, como era lá no nosso linfócito T, né? No receptor de linfócito T. Fazia parte do complexo duas moléculas, uma alfa e uma beta. Aqui neste caso é exatamente a mesma coisa. Duas moléculas, uma alfa e uma beta. E como é que a gente vai ter? A superfície de todo... Então a gente vai ter a união de antígenos na superfície de todos os linfócitos B maduros virgens. E aí ele vai estar ativado e vai começar a produzir seus anticorpos, né? Exatamente como ocorre nos linfócitos T, cada receptor dos linfócitos B tem uma
especificidade antigênica única, pelo mesmo organismo regulador, né? Pelas moléculas RAG. E a mesma coisa, a análise dos reordenamentos, a análise dessa atividade no DNA é útil para identificar tumores monoclonais de linfócitos B. Depois da estimulação, quando a gente tiver esse receptor de membrana, esse complexo receptor de membrana ativado por um antígeno, a gente vai ter as células, os linfócitos B, as células se transformando em células plasmáticas, já começando a secretar anticorpos e já ter função ativa na nossa imunidade, né? Além das IgG de membrana, ele contém, como eu expliquei, um heterodímero, que tem duas proteínas invariantes, Ig-alfa e Ig-beta, exatamente como a gente tinha lá no receptor de linfócito T. E, como eu disse, são essenciais para a expressão de... para transdução de sinais intracelulares. E a gente vai ter que os linfócitos B também expressam outras diversas moléculas. Uma delas que eu citei, que eu inclusive já citei, mas o livro está aqui citando mais uma vez, é o receptor do complemento tipo 2, ou CD21, que também é o receptor para o vírus de Epstein-Barr. É o receptor em que o vírus de Epstein-Barr se liga. E a gente vai ter, por essa conformação, que o vírus de Epstein-Barr infecta facilmente os linfócitos B, porque é a molécula que ele mais gosta, digamos assim. Uma imagem 3D, provavelmente, onde a gente tem as cadeias ligeiras e pesadas. Então aqui a gente tem heavy chains, o que é completo em H, a gente tem heavy, né, que são geralmente as regiões laterais da nossa molécula de anticorpo, aqui no caso um IgG, certo? Sim, aqui no caso um IgG. É a estrutura, né, dos anticorpos. E aí, na sua ponta mais distal, a gente tem porções polipeptídicas que são variáveis, né? Então aqui a gente teve variável leve, variável pesada. Mais proximal a gente tem não variável, então são constantes, constante leve, constante pesada. Embaixo também a gente tem outra porção que é constante, certo? Porções constantes da cadeia pesada. Então, vindo para a apresentação das células dendríticas, nosso próximo tipo celular. Então, a gente vai ter dois tipos de células dendríticas. Uma delas é mais importante, são as células dendríticas interdigitadas. E elas são chamadas dessa maneira porque elas têm várias prolongações, né? Por isso que elas... várias dendritas, digamos assim, similares a dendritas. Então, elas têm várias prolongações, que essas são as vermelhinhas. Por isso elas são chamadas de células dendríticas. Elas são as células mais importantes apresentadoras de antígenos para linfócitos T, frente a antígenos proteicos, né? Porque é ali que frente a antígenos, são antígenos proteicos que são apresentados no MHC. Então, por que elas são as células mais importantes? Primeiro, elas estão no lugar correto para captar antígenos, debaixo dos epitélios, nos interstícios dos tecidos. Então, como elas estão no melhor lugar possível, são os lugares que são mais expostos à entrada de patógeno, né? São as vias mais expostas à entrada de patógeno, elas estão ali exatamente no primeiro lugar. Lembrando que as células dendríticas imaduras da epiderme se chamam células de Langer. Segundo ponto, as células dendríticas têm muitos receptores. Então, tendo muitos receptores, elas conseguem identificar muito melhor os diferentes tipos de antígeno, né? Como receptores Toll-like receptor, TLR, ou receptores de manosa. Em terceiro lugar, depois que elas têm contato com os antígenos, elas vão para os órgãos linfóides. Elas vão para as zonas de linfócitos T nos órgãos linfáticos, nos órgãos linfóides. E nessa posição elas apresentam antígenos para os linfócitos T. Esse é o melhor lugar possível para apresentar antígeno para linfócito T, porque é onde eles se concentram, né? Então, elas pegam o antígeno, já expõem já expõe no MHC o produto peptídico e vão levar para os linfócitos lá dentro dos órgãos linfóides.
E o quarto ponto é exatamente este, que ela tem concentrações elevadas de moléculas necessárias para apresentar antígeno. Elas têm concentrações elevadas de moléculas MHC2, porque elas apresentam ainda mais antígenos para linfócitos TCD4. Muito importantes realmente as células dendríticas interdigitadas para a nossa resposta celular. E o outro tipo de célula com morfologia dendrítica vai ser a célula dendrítica folicular. Essa célula dendrítica elas têm receptores para FC e IgG e receptores para C3b, ligante do complemento. E elas estão mais relacionadas ao estímulo dos linfócitos B. Eu acabei não marcando aqui, elas estão mais relacionadas ao estímulo dos linfócitos B e elas vão melhorar a qualidade de anticorpos produzidos pelos linfócitos B, apresentando antígeno, certo? Então esse sobre as células dendríticas. Então próximo tipo celular que a gente vai discutir, vai citar, na verdade, falar um pouco sobre, mas lembrando que a gente já falou muito sobre ele no capítulo 2, é o macrófago, o nosso macrófago, né? Faz parte do sistema fagocítico mononuclear, só tem um núcleo, um grande núcleo, uma célula grande, e a gente sabe que os macrófagos, depois de fagocitar um certo antígeno, ele vai expressar fragmentos desse antígeno para os linfócitos T. Então, os macrófagos vão atuar aí como células apresentadoras de antígeno também. Os macrófagos são células efetoras que são fundamentais em algumas formas de imunidade celular, porque eles são fagocitos, né? E eles fagocitam de forma eficiente, destroem os micro-organismos que estão opsonizados. Então, eles vão participar aí os últimos passos, os passos finais aí da ação do nosso sistema de complemento, vão trabalhar juntos aí, né? Então ele vai reconhecer opsoninas, né? Reconhecer anticorpos, anticorpos e proteínas do sistema de complemento que estão recobrindo antígenos ou recobrindo bactérias, recobrindo vírus, e eles vão fagocitar. Linfócitos natural killers. Então, linfócitos natural killers são o restante dos 10 a 15% mais ou menos aí dos nossos linfócitos em circulação. E eles não apresentam receptores de linfócito e nem IG, que é o caso dos linfócitos B. Então, eles não apresentam nenhum desses tipos de receptor, o que faz com que eles destroem células sem exposição prévia nem ativação. E aí eles são muito importantes frente à defesa contra infecções víricas e talvez contra alguns tumores. Habitualmente se usam duas moléculas de superfície celular, CD16 e CD56, para identificar os linfócitos natural killers. E a gente vai ter o quê? A capacidade dos linfócitos, a capacidade funcional do linfócito está regulada por receptores ativados e inibidores. Então, quais vão ser esses receptores? Receptores ativadores, e receptores inibidores. Então, a gente precisa de um equilíbrio entre a expressão desses receptores no linfócito NK e da ativação deles em células que estão com dano. Então, o que a gente tem? Os receptores ativadores, que fazem parte dessa família aqui, família com sopa de letrinha, NKG2D, eles reconhecem moléculas que são induzidas por vários tipos de agressão. Então, uma célula sofreu, uma célula que está sã, uma célula epitelial, que está lá sã, ela sofreu uma agressão e ela vai induzir a expressão de moléculas frente a lesão infecciosa ou lesão de dano do DNA, que são processos que a gente reconhece como processos que acontecem em infecções víricas, né, lesão de DNA ou infecção, ou processos tumorais, a gente sabe que tem dano no DNA e aí essas moléculas vão ser expostas. E os receptores inibidores dos linfócitos NK, dos natural killers, reconhecem moléculas de MHC tipo 1. Então todas as células sãs estão ali apresentando MHC tipo 1 na sua superfície. A gente vai observar melhor aqui.
Então, receptor inibidor ocupado. Aqui a gente tem uma célula normal, né? Essa célula normal está apresentando aqui o seu complexo MHC1. E aí o complexo MHC1 está inibindo a função do linfócito NK. Mas não só ele está inibindo, né? Porque se a gente tivesse, por exemplo, dois complexos MHC1 expostos nessa superfície celular e 20 complexos e 20 ligandos induzidos pela lesão, o desequilíbrio entre a expressão dessas moléculas iria ativar o nosso linfócito NK, né? Então a gente vê aqui, ó, neste caso, a gente vê uma célula que emite um MHC1 com uma proteína própria da célula, mostrando que ela está funcionando normalmente. O NK vai lá, chega perto dela, identifica aquele MHC1, identifica que a célula está funcionando normalmente e não a ataca. E o receptor, no caso em que o receptor ativador, né, não encontre nada na superfície. No segundo caso, a gente vê que o receptor inibidor não encontrou nada, não está apresentando MHC de tipo 1, de classe 1, né? MHC1 apresentando uma proteína que demonstra a sanidade dessa célula, mas sim, ela está representando aqui um ligando ativador para o linfócito NK. Então, o receptor do linfócito NK vai identificar aquele ligando e vai atacar a célula. Então, a gente vê aqui, no final, o processo de destruição daquela célula, né? Aí aqui a gente tem a descrição de que infecção por vírus ou transformação neoplásica induz a expressão de ligandos para os receptores de ativação, ao mesmo tempo que reduz a expressão de moléculas de MHC1. Ou seja, o desequilíbrio entre essas expressões, se a gente tiver expressão maior de moléculas de MHC1, o linfócito NK não vai matar a célula. Mas se a gente tiver uma infecção viral naquela célula, uma das coisas que é provocadas por infecção viral, por exemplo, é a não expressão de MHC1. E aí essa célula começa a expressar ligandos ativadores dos linfócitos NK para matar a célula. A atividade dos linfócitos NK também está regulada por muitas citocinas, entre elas interleucina 1, interleucina 2, interleucina 15 e interleucina 12, sendo que a interleucina 12 é a que ativa a destruição e a secreção de interferon gama pelos linfócitos NK, certo? E agora a gente vai entrar para a parte dos tecidos do sistema imunitário. Então, tecidos propriamente ditos do sistema imunitário. Tecidos fazem parte desse sistema como um todo pela sua relação funcional. Então, a gente vai ter órgãos linfáticos geradores e órgãos linfáticos periféricos, né? Além disso, a gente vai abordar aqui a recirculação dos linfócitos em relação à circulação sistêmica, arterial, venosa e linfática, e as posições anatômicas em que eles se encontram aí nos órgãos, nos tecidos do sistema imunitário. Então a gente vai ter dois tipos de tecido: tecidos primários ou tecidos geradores e tecidos secundários ou tecidos linfáticos periféricos, né? Os nossos tecidos geradores ou primários, os principais órgãos linfáticos são o timo e a medula óssea, né? O tímulo desenvolvendo aí precursores para diferenciar os linfócitos T e a medula óssea bone marrow para os linfócitos B, certo? Eles vão provavelmente ser descritos aí no capítulo 13 do livro, porque provavelmente a gente tenha, porque com certeza a gente tem afecções sistêmicas, aí, doenças sistêmicas e outros tipos de afecções que vão atingir esses tecidos. Então, e os órgãos linfáticos periféricos? A gente vai ter a divisão entre gânglios linfáticos, o baço, tecidos linfóides mucosos, vão ser as placas de Peyer ali, e cutâneos. E esses tecidos,
eles estão organizados para concentrar os antígenos, as células apresentadoras de antígenos e os linfócitos, entendeu? Então a gente vai ter um caminho lá nos gânglios linfáticos, nas posições de gânglios linfáticos, por exemplo, a gente tem um mecanismo de que se um antígeno correr pela circulação sanguínea e passar por ali, e ele vai passar porque a linfa vai recorrer líquido de todos os tecidos, a gente vai ter a identificação nessa posição aí, o início de toda a nossa... O início não, né? Porque o início foi no próprio tecido, mas a gente vai ter uma potenciação da nossa reação inflamatória, da nossa reação imunitária. Então, os gânglios linfáticos, o que são? São agregados nodulares no meio do caminho aí dos nossos condutos linfáticos por todo o organismo, e eles estão representados nessa figura aqui. Então, como é que eles estão conformados? A gente vai ter uma região mais central, que é a região medular, e a gente vai ter uma região mais periférica, que vai ser a região cortical, a região da corteza. Nessa região mais periférica, a gente vai ter algumas separações, algumas formações foliculares, né? Mesmo. A gente vai entender o porquê dessa disposição anatômica. Então, por que dessa disposição anatômica? Para entender melhor, a gente vai ter sempre os linfócitos B concentrados aqui nas regiões foliculares e os linfócitos T concentrados nas regiões paracorticais, né? Então, mais nas regiões centrais. Se a gente fosse pensar, os linfócitos T estariam por aqui e os linfócitos B mais nas regiões foliculares, certo? Aqui também, olha, ele está pintado de verde a posição de localização de linfócitos B e de vermelho a posição de localização de linfócitos T. Então, seguindo, o que vai acontecer? Quando a linfa atravessar os gânglios linfáticos, as células apresentadoras de antígenos podem obter amostras dos antígenos e iniciar ali a sua cascada da reação imunitária, certo? No baço, o que a gente tem? O baço é um órgão que tem a mesma função dos gânglios linfáticos, só lembrar da conformação anatômica dele, que a gente tem os sinusoides lá no baço, certo? Muito parecido com os sinusoides que a gente tem no fígado. E aí, nesses sinusoides, a gente vai ter a presença de células dendríticas e macrófagos dentro do baço, né? Não lembro o nome das células específicas dos macrófagos dentro do baço, mas nessa posição em específico aí a gente vai ter também função fagocítica, célula dendrítica e apresentadora de antígeno para estimular mais ainda a reação imunitária. E os sistemas linfáticos cutâneo e mucoso, que vão ser as placas de Peyer, que são as que a gente melhor conhece, macrófagos de Langerhans, que são os da pele, células dendríticas de Langerhans, né? Então vão estar localizados nos epitélios, embaixo da pele, aparato digestivo e respiratório, os macrófagos alveolares, por exemplo. As amígdalas faríngeas e as placas de Peyer são os dois tecidos linfáticos mucosos definidos anatomicamente, né? No caso, mucosos, né? O cutâneo a gente vai ter debaixo dos epitélios da pele, certo? Então aqui essa é uma parte que está descrevendo o que a gente descreveu ali sobre a posição dos linfócitos, né? Então a gente vai ter os linfócitos posicionados dessa maneira, nos folículos, na região folicular, que é uma região mais cortical, a gente vai ter os linfócitos B, e numa região mais medular a gente vai ter os linfócitos T. E a gente vai perceber que nos folículos a gente vai ter também a presença das células dendríticas foliculares. Então a gente lembra que tem dois tipos de células dendríticas, as interdigitadas, vão estar mais nas regiões periféricas do organismo, e as dendríticas foliculares, que vão estar aí, dentro dos nossos gânglios linfáticos, na região folicular, e estimulando a ativação de linfócitos B. Na zona paracortical, a gente vai ter as células dendríticas que apresentam antígenos para os linfócitos T. Então a gente tem células dendríticas por todo o nosso órgão linfático periférico, certo? Seguindo a discussão, a gente vai ter que, quando os linfócitos estão ativados por antígenos, eles mudam a expressão de receptores de quimiocinas. Então, em consequência, os linfócitos B e os linfócitos T, eles vão migrar uns para os outros lá dentro do nosso gânglio linfático,
Então eles vão se relacionar uns com os outros, os linfócitos T, mas esses aqui são virgens, né? Estão descritos como virgens. A gente está falando de linfócitos T e B ativados. Então a gente vai ter um T helper que vai se relacionar com um B, com um linfócito B, para estimular ele, né? Então está descrito aqui, os linfócitos T cooperadores interactuam com os linfócitos B e os ajudam a se diferenciar em células produtoras de anticorpos. E por último, a gente tem aqui o nosso conceito de recirculação dos linfócitos, onde o que acontece? A gente tem um linfócito T virgem, produzido pelo timo, precursionado, né, pelo timo. Esse linfócito vai viajar até um gânglio linfático. Nesse gânglio linfático a gente vai ter células, se a gente tiver uma infecção concomitante, a gente vai ter células apresentadoras de antígeno apresentando antígenos. Então ele vai chegar até aqui, vai reconhecer o antígeno apresentado pela célula dendrítica, por exemplo, e vai ser ativado e vai sair na circulação sanguínea, vai até o vaso periférico onde está a inflamação, vai ser atraído, vai fazer rodamento, vai atravessar aqui as células endoteliais, os espaços entre as células endoteliais. No caso de uma inflamação, essas células vão estar contraídas e, portanto, vão estabelecer um espaço aqui exatamente no meio e vão fazer o seu processo aí de fagocitose, certo? No caso dos linfócitos T, vão fazer destruição celular, não é exatamente fagocitose, mas vão fazer participar no seu processo de destruição celular. E os linfócitos T virgens, como é que eles migram? Eles migram eles vão andando nessas células, estão nesses ligandos, né? Nessas integrinas que são expressas nas vênulas. Então, vênula de células endoteliais altas em um gânglio linfático. A gente observa aqui que essa seria a vênula, no caso, essa vermelha, e a gente tem essas moléculas aqui para ligação dos linfócitos T virgens. E depois aqui a gente já sabe como é que acontece, né? A gente vai ter as selectinas, depois as integrinas para manter eles. As selectinas para o rodamento vão ativar, selectinas integrinas para adesão. Depois a gente vai ter eles passando aqui no meio. Açúcares cialados também, né? Cialilhados para ativação. Depois a gente vai ter eles passando aqui no meio, descendo ou indo pro local de lesão segundo o gradiente quimiotático, e a gente sabe todas as alterações de membrana que a gente vai ter, por exemplo, no neutrófilo, num linfócito, para ele chegar mesmo até o agente lesivo, certo?